E olha, outro tema de hoje, né, que também é super importante e afeta muitas pessoas. A gente fala agora, viu? Vamos falar sobre o TDAH, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. E para tirar todas as dúvidas sobre o assunto, temos uma convidada que é especial, né, especialista no caso na área, a doutora Keila Torezan, neuropsicopedagoga e doutora em educação especial. Doutora Keila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui. Bom dia a todos. Vamos começar então logo com a primeira pergunta. Para entrar nesse assunto, eu quero saber quais são os principais, né, sinais do TDAH em crianças e adultos. Tem diferença na hora de descobrir ali, doutora? Tem. A criança, normalmente, ela apresenta características de desatenção. Então, ela começa com esquecimentos que vão desde do material, com os afazeres em casa. Aquela criança que a mãe fala assim, ó, vai ali na cozinha, pega um copo de leite e leva pro gato. Aí ela tá indo pra cozinha, de repente ela para no meio do caminho, ela já esqueceu o que ela tem que fazer. E a mãe fala, mas nossa, eu já acabei de falar isso pra você. Aquela criança que na escola, ela vai perder material, ela não dá conta de lembrar o que ela tem de tarefa, o que ela tem que estudar para a prova. Então essas são as características mais que chamam mais atenção, né? E além disso, tem o caso das crianças com hiperatividade, e aí o agito motor vai ser o grande problema, é o que mais vai causar e é a criança que mais vai ser reconhecida nisso. Normalmente a criança, quando ela tem um perfil que é mais desatento, ela fica ali quietinha, tal, até tem aquela questão da desatenção, mas acaba não incomodando tanto. A criança com hiperatividade que não para, o professor pede a todo momento para que ela sente, para que ela pare de falar, para que ela pare de incomodar o amigo. Então essa criança acaba aparecendo mais. No caso do adulto, essa hiperatividade, por exemplo, ela vai se diferenciando à medida que a pessoa vai ficando adulto, vai amadurecendo, e ela pode aparecer, por exemplo, com procrastinação, ela vai enrolar para fazer as coisas, ela se organiza mal com o tempo, perde compromissos de trabalho, ela pode desenvolver algum tipo de compulsão, que é uma falta do controle inibitório ali do comportamento, que quando a criança, ela é hiperativa, e aí quando ela fica adulta, ela vai apresentar outros sintomas. E é importante a gente lembrar que muitas pessoas, elas vão se reconhecendo, né, vão reconhecendo essas características depois de adulto, porque muitas vezes o filho está sendo diagnosticado, né? Olha e aí só. o pai e a mãe começam assim, nossa, mas parece que eu era assim quando eu era criança, eu sou desse jeito também. E aí começa toda uma investigação e aí a gente descobre que o pai também era, né? Porque não deixa de ser. Olha só que curioso, doutora. Acho que por isso então, né, justamente já falando sobre essa questão do diagnóstico, justamente por isso a gente tem tido mais diagnósticos, assim, eu tenho notado, pelo menos nas notícias, a gente tem observado que tem um crescimento nos últimos tempos. Tem relação, então, a estar pesquisando ali das crianças e aí o pai, o adulto, se identifica? Sim, tem muito a ver com isso e a gente está ficando cada vez mais capacitado para fazer a identificação, né? Então, a ciência vem interferindo muito nesse processo de uma forma positiva, a gente vem conhecendo cada vez mais e consegue identificar cada vez mais, né? Então, por isso que a gente tem tido um número crescente aí de diagnósticos. Voltando aí para essa questão, né, da falta de atenção, como é que a gente faz para identificar se de fato é uma falta de atenção comum, né? Por exemplo, a gente tem visto as crianças já nascem mexendo no celular, isso eu acredito que seja um problemaço para os responsáveis, enfim, para os professores. Como é que a gente faz para identificar que é uma falta de atenção comum ou é de fato um transtorno real? Tá. Primeiro a gente tem que fazer alguns levantamentos e seguir aquilo que está descrito nos critérios diagnósticos, por exemplo, do DSM, que é o que nos orienta, né? Qualquer um de nós tem características de desatenção em algum momento da nossa vida. Então, por exemplo, se a gente fizer um levantamento entre os professores no final de ano, que tem muita cobrança, a gente vai falar que eles têm TDAH, né? Que eles têm desatenção. Ou a pessoa que está passando por uma situação de estresse, ela pode apresentar essas características. No entanto, o que a gente tem que analisar em quantos ambientes isso ocorre, isso é importante da gente pensar. Então, a criança é desatenta só na escola, em mais nenhum lugar? Então, a gente precisa pensar. Outra questão que é muito importante é há quanto tempo esses sintomas persistem e o prejuízo que isso causa, porque qualquer um de nós pode ter desatenção, mas isso causa prejuízo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as nossas funções? Então, é importante investigar isso, né?
E aí a gente tem que fazer todo um levantamento, por exemplo, uma pessoa com TDAH tem muito prejuízo em função executiva e no nível atencional. E a gente consegue analisar isso por meio de avaliações específicas, como uma avaliação neuropsicológica, a gente consegue identificar esse perfil. Então, não é simplesmente falar que a pessoa está desatenta e que ela tem um TDAH. Por exemplo, quando a gente pensa até no ambiente escolar, a desatenção, ela pode ser secundária a um nível muito grande, por exemplo, de dificuldade para aprendizagem. Então, quando a gente não dá conta daquilo que a gente está aprendendo, a gente desvia o nosso foco de atenção. Isso é comum para qualquer um de nós. Se a gente não dá conta, a gente desliga, né? Então, a gente precisa investigar uma série de questões. Não é simplesmente porque apareceu ali alguma característica de desatenção que a gente vai falar que tem TDAH. Doutora, você já comentou aí, né, que o TDAH não é uma questão que envolve só a infância. Eu quero saber em relação, né, aos adultos. Ele pode persistir na idade adulta, como você mesmo mencionou. Não tem como deixar de ter esse diagnóstico. Mas eu queria saber qual que é o desafio, né? Quais são os desafios para ter esse diagnóstico na idade adulta? Sim, embora a gente não tenha cura, não é algo que a gente possa curar, porque não é uma doença, é um transtorno, é um funcionamento diferente, né? A gente já tem hoje uma série de resultados de pesquisa que mostram eficácia, sobretudo daquelas pessoas que foram identificadas enquanto criança, né? Que a gente tem toda aí uma questão do desenvolvimento por trás. Então, se essa criança ela é identificada desde cedo e ela tem acesso ao tratamento, que envolve desde a questão de medicamento, quando necessário, equipe multidisciplinar, orientação parental, tem toda uma mudança aí que a gente faz. E aí os estudos têm mostrado pra gente que quando a criança tem acesso a tudo isso de uma forma com qualidade, ela chega na vida adulta sem tantos prejuízos. Não é que ela deixou de ter, mas a gente já consegue controlar. Porque, por exemplo, pessoas que têm o TDAH e não são tratadas, somente 20% chega no ensino superior, por exemplo. Olha só que curioso! E não é por falta de capacidade, é porque o prejuízo em funções executivas e atencional dificulta muito o processo, né? O funcionamento da pessoa. E aí ela acaba tendo esses prejuízos, acaba não conseguindo ter sucesso na carreira e tal, mas por uma questão desses prejuízos que o TDAH traz. E o adulto ele vai ter isso se ele não for identificado. Então, mesmo quando é identificado depois de adulto, né, a maior eficácia, claro, é quando a gente descobre quando é criança e faz toda a intervenção de forma correta. Mas ainda enquanto adulto, a gente consegue fazer isso com tratamento, com terapia, com modificação de comportamento, com conscientização, né, a psicoeducação que a gente fala. Então, a gente vai aprender a lidar com aqueles sintomas e aquelas características e desenvolver estratégias para ir minimizando os prejuízos. Olha só, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Precisa correr atrás aí, de fato, do tratamento. Você já comentou, doutora, sobre esses impactos na vida cotidiana, né? Como essa questão relacionada ao desenvolvimento profissional. Na vida pessoal também pode afetar? Sim, e muito. Pessoas com TDAH, normalmente eles têm trocas de parceiro, por exemplo, porque é uma dificuldade funcional mesmo, né? A forma da pessoa funcionar, ela vai trazer prejuízos. Por exemplo, uma inflexibilidade cognitiva. Então, vai parecer, por exemplo, que é uma pessoa teimosa. Nossa, não leva em consideração aquilo que eu tô falando, né? E aí, a nível de relação, por exemplo, é chato você conviver com uma pessoa assim. Uma pessoa que não tem organização, que não tem planejamento. Então, traz algumas características ali que vão prejudicar com certeza o relacionamento, né? Então, tem... Impacta em várias partes ali da vida. A compulsão, por exemplo, às vezes para você conviver com uma pessoa que tem compulsão, né? Por uma pessoa que pode ter um padrão, às vezes, de irritabilidade acima do comum. É comum ter, por exemplo, transtorno de ansiedade junto com o TDAH. E isso vai trazer outras questões também. Você já pontuou, então, uma outra pergunta que eu faria justamente agora, sobre essa questão, né, de trazer outras condições junto. Normalmente, o TDAH, ele vem acompanhado? Sim. Toda vez que a gente fala assim, fechou um diagnóstico de TDAH, tô falando de um diagnóstico certinho, né? Não desses aí que a gente fala, a criança tá com desatenção, tem TDAH. Um diagnóstico que seguiu todo o padrão correto, fechou o diagnóstico. A pergunta que a gente vai fazer é, o que mais acompanha esse TDAH? Ou se esse TDAH é secundário a um outro diagnóstico como o autismo, por exemplo. Ele vem acompanhado de alguma outra coisa. Olha só, então
precisa estar atento ali a todos os sinais e, claro, sempre procurar um profissional especializado, né, para entender melhor qual que é a sua condição. Sim, com certeza. Porque a gente tem muitos casos de crianças e adultos que fazem acompanhamento. Tem casos de criança que falam, a mãe fala, nossa, mas faz 5 anos que essa criança está em atendimento, não melhora. Por que será que não melhora, né? Isso faz diferença. Quem é o profissional, se eles são capacitados, né? Os profissionais em geral, qual é a orientação da escola, do ambiente. Eu acho que o ambiente familiar também é muito importante. Se a gente não consegue fazer essa modificação no ambiente, também a gente não consegue ajudar muito essa criança em 50 minutos de terapia. Por isso que é importante que os profissionais também façam orientação parental. Né? Isso tem que fazer parte do processo de tratamento, de ajuste. Com certeza, né? A rede de apoio ali também vai contar e muito para ter a evolução desse tratamento. Sim. Falando nisso, né, nessa questão de pessoas adultas que descobriram tardiamente, digamos assim, o diagnóstico, o MC Daniel, gente, revelou recentemente que foi diagnosticado aí, né, com o TDAH. Ele comentou sobre o assunto e a gente acompanha um pedacinho agora. Há 2 meses atrás, eu descobri e fui diagnosticado com TDAH, que é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E eu fui um psiquiatra e isso mudou minha vida, tá mudando a minha vida. Hoje eu sou um cara mais calmo, tenho um pouco mais de clareza das coisas que me atrapalhavam antes e eu gostaria de falar disso pra vocês. Então, vamos lá. Só pra fazer nascer a lua, acordar cedo, dormir cedo tá sendo muito bom pra mim, porque quando eu durmo cedo, eu acordo cedo e aí eu consigo fazer exercício físico. Todo mundo é dependente de exercício físico. Se você não faz exercício físico, você se estressa mais, você tem mais dificuldade para pensar, você tem menos oxigênio no cérebro, você bombeia menos sangue. Então a probabilidade de você ter mais doença é óbvia. E é por isso que eu falo, se você não arrumar um tempo para cuidar da saúde, você vai ter que arrumar um tempo para cuidar da tua doença. Então, correr atrás de ter dinheiro, de casa, de carro, não vai valer a pena, não vai te fazer feliz, não vai te preencher, porque se você buscar isso incessantemente, deixar a sua saúde de lado, quando você conquistar, você vai estar triste, entendeu? Então, o seu corpo, você tem que cuidar dele primeiro que tudo, você tem que ser sua prioridade. Ô, doutora, ele comentou aí sobre alguns hábitos, né, que ele passou a aderir depois do diagnóstico, como dormir cedo, praticar atividade física com regularidade. De fato, isso é efetivo no tratamento? Muito. Ele tocou nesses assuntos que são extremamente importantes e ele falou na importância da consciência. Então, a partir do momento que eu tenho consciência dessa minha característica, desse meu funcionamento, eu consigo pensar em formas de melhorar o meu próprio funcionamento. É isso que eu defendo muito essa ideia da psicoeducação, né? Da gente conhecer o nosso funcionamento para saber lidar com ele da melhor forma possível. Sim, a rotina de sono é fundamental para qualquer pessoa, né? A gente precisa ter o hábito de dormir cedo. Pessoas que dormem muito tarde têm prejuízo, independente de TDAH. E aí a gente precisa ter essa rotina. A rotina, ela é importante para a pessoa com transtorno do déficit de atenção, porque ela ajuda a pessoa a se orientar. Porque essa é uma das dificuldades que ele tem, né? De fazer planejamento, organização. Então, quando ela cria uma rotina, ela já vai estabelecendo algumas coisas que são importantes para o funcionamento mais adequado. E a atividade física é fundamental. Além do que, ela libera dopamina, que é uma das coisas bem importantes aí quando a gente pensa no caso de pessoas que têm o déficit de atenção, né? A ausência ou então a quantidade insuficiente de dopamina que a pessoa tem, ela acaba tendo aí uma certa vantagem com a atividade física. Então, ela é muito importante para ir regulando e outras coisas também que a atividade física pode proporcionar, como, por exemplo, saber trabalhar em grupos, esportes coletivos, né, como futebol, por exemplo, resolução de problema, toda a estratégia que ele vai criar ali para jogar bola. Então, são vários os benefícios que a gente pode pensar das atividades físicas para pessoas com TDAH. Olha só que bacana, então muito interessante. Já fica a dica para quem está em casa. Sim. No caso aí, né, eu gostaria de saber agora se a alimentação também influencia de alguma maneira. Muito tem se discutido sobre isso, mas nós não temos evidência científica
né? Não que a gente nunca vá ter, mas hoje a gente não tem uma comprovação científica que vai falar sobre alimentação. Tem gente que vai falar, tira o glúten, tira o açúcar. A gente sabe que esses nutrientes, a gente pode dizer como o açúcar, por exemplo, ele vai causar prejuízo para qualquer pessoa. Não é só para uma pessoa que tem o TDAH. Então, assim, eu associar isso ao TDAH hoje com o conhecimento que a gente tem, eu não consigo dizer isso. Acho que ninguém consegue dizer exatamente qual é a influência, né? A gente precisaria aprofundar um pouquinho mais os estudos. Mas uma alimentação saudável, com certeza, interfere na qualidade de vida. Com certeza, doutora. Pra gente ir finalizando, né? Se alguém se identificou aí com os sintomas, os sinais que você comentou lá no início da nossa entrevista, que recado você deixaria para essa pessoa? Bom, primeiro de tudo, analisar se isso traz algum prejuízo para a vida da pessoa. Então, se a pessoa está sentindo que tem prejuízo por conta disso, a minha recomendação é procurar ajuda imediatamente, né? Porque a gente tem como melhorar a qualidade de vida. Eu começaria procurando um bom neuropsicólogo, né, para a gente fazer o mapeamento desse funcionamento. No caso das crianças, isso vai interferir diretamente na aprendizagem, então um bom psicopedagogo também vai auxiliar bastante nessas questões. E aí a gente precisa também da ajuda de um médico, muitas vezes, né? Se for decidido ali durante o processo de avaliação que o tipo de prejuízo está muito grande, que a pessoa quer tentar, então tem que ter também na equipe, tem que procurar ajuda. Porque a gente tem como resolver, como melhorar. Não precisa ficar sofrendo, não precisa ficar nesse prejuízo, né? Então buscar ajuda, procurar informação com bons profissionais, isso faz toda a diferença na vida da pessoa. Sem dúvidas. Obrigada pela participação, foi um prazer te receber aqui hoje. Eu que agradeço. Muito bom falar sobre coisas que a gente precisa ainda aprender e melhorar, né? Com certeza. Agradeço.